Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Olá, está no ar o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou de hoje traz uma notícia muito ruim para os quilombolas de Alcântara, no Maranhão. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto legislativo sobre o uso de um centro de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Agora, a proposta segue para o Senado e, se for aprovada, será sancionada pela Presidência da República. O projeto pretende confirmar um acordo internacional fechado com os Estados Unidos. O problema é que uma parte da base militar de lançamento de foguetes está sobreposta dentro do território quilombola. E, mais uma vez, a Câmara dos Deputados tomou uma decisão que vai afetar para sempre a vida dos quilombolas, sem consultá-los. Mais uma vez, a Câmara dos Deputados desrespeita a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, esse tratado internacional tão importante assinado pelo Brasil e que obriga o país a consultar as comunidades indígenas e populações tradicionais sobre qualquer medida, qualquer obra ou projeto que afete seus territórios. Um grupo de quilombolas de várias regiões do país esteve na Câmara para reivindicar que a votação fosse adiada até que as comunidades sejam consultadas. A previsão é de que quase 800 famílias, ou cerca de 2.000 pessoas, sejam removidas. O acordo foi fechado em março, mas o texto não faz nenhuma referência aos quilombolas que serão removidos. A deputada Luísa Erundina, do PSOL, tentou argumentar que os direitos dos quilombolas estão indo para o espaço. Ouçam só. Quando discutíamos o primeiro acordo, tivemos a oportunidade de ir 3 vezes a Alcântara e conversar, inclusive, com os moradores da região e com as comunidades quilombolas. Quem melhor definiu o que significa esse acordo para a população quilombola foi um quilombola. Numa daquelas reuniões ele disse o seguinte: a aeronáutica quer ir às estrelas, enquanto nos deixa no escuro aqui embaixo. Ele sabe exatamente o que vai custar para eles, os quilombolas. 300 famílias já foram removidas na época da construção do centro de Alcântara. E está previsto a expansão da área, o que vai representar certamente o afastamento daquela população que vive da pesca, do acesso ao mar. Alcântara foi fundada em meados do século XVII e foi um importante centro agrícola e comercial até o século XIX. A presença quilombola data de pelo menos 2 séculos atrás. Hoje, com mais de 22.000 habitantes, o município tem a maior população quilombola do país. São mais de 200 comunidades. O Centro de Lançamento de Alcântara foi inaugurado em 1983, ainda na ditadura militar. Com a construção da base, na época, mais de 300 famílias quilombolas foram removidas e reassentadas sem qualquer indenização. Eles ainda sofrem com restrições de acesso ao mar, aos manguezais, igarapés e roças, locais que dependem para sobreviver. O problema aumentou a demanda por alimentação e trabalho. Essas famílias também são proibidas de fazer reformas em moradias e outras edificações da época do reassentamento. Com a aprovação do acordo sobre a base de lançamento de foguete, 792 famílias ou 2.121 pessoas devem ser removidas de suas casas. Elas também deverão ter dificuldades para acessar a área de pesca, cultivo ou coleta de alimentos. O texto do acordo sequer menciona o problema, muito menos
prevê o reassentamento da população. Ele também não identifica os impactos socioambientais ou medidas para compensar, reduzir ou prevenir esses impactos. O governo afirma que o acordo trará investimentos, infraestrutura, renda e emprego para a região, mas não há nenhum estudo atestando qual será o impacto social, ambiental e econômico do projeto. Segundo o Ministério da Defesa, o Brasil poderá faturar até 10 bilhões de dólares por ano alugando a base. Mas também esses números não foram comprovados. O governo só disse. O que os quilombolas dizem é que não há oposição entre os direitos dos quilombolas e o interesse nacional. Os quilombolas reivindicam apenas que seu território seja definitivamente regularizado. A outra demanda é que as comunidades sejam consultadas sobre os impactos econômicos e socioambientais da expansão dessa base militar, antes da aprovação definitiva do acordo pelo Congresso. A luta na Câmara dos Deputados acabou, mas segue no Senado. Eu vou terminar com um áudio que o Antônio Criolo, da Coordenação Nacional dos Movimentos Quilombolas, a CONAC, enviou aqui para o Copiô. Fala, Antônio. Estaremos sempre resistentes. Nunca foi fácil para o povo quilombola, mas sempre resistimos e sempre vamos existir. Copiou, parente. Copiado, hoje é sexta-feira, 25 de outubro, eu sou Letícia Leite e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou de hoje contou com produção, texto e edição do Oswaldo Braga, a edição de áudio é de Vitor Pires e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente.